Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia de História. Vamos falar de história um pouquinho? Nosso conteúdo é Guerra de Trincheiras, ou Guerra das Trincheiras. Vamos nos situar. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. E essa guerra de trincheira é uma forma que os militares, durante essa guerra, tinham para tentar avançar na área do inimigo. Então vamos lá? O que são as trincheiras? As trincheiras eram escavações do chão com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Nelas, milhões de soldados ficavam sujeitos à fome, ao frio, ou seja, todas as mudanças climáticas, tiros, doenças. Eram abrigos elaborados por meio de trabalho de escavação para possibilitar o tiro e avançar, é lógico, dentro das áreas controladas pelo inimigo. Quando ocorreu a primeira guerra de trincheiras, ou seja, a primeira situação onde foi praticada essas trincheiras, foi durante a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Iniciou-se em 1914 e acabou em julho de 1918, matando mais de 20 milhões de pessoas. E só para efeito de informação, esse número, 20 milhões de pessoas, ainda não é confirmado. Por mais que tenha terminado em 1918, até hoje nós não temos o exato número. Então é mais ou menos 200 milhões de pessoas morreram nesse período. Os alemães queriam ficar a todo custo nas zonas que ainda ocupavam entre a Bélgica e a França. Por isso, o comandante alemão mandou escavar as trincheiras que eles dariam proteção contra as tropas francesas e inglesas. Só para efeito de informação, essa prática de trincheira tanto era do lado alemão quanto do lado dos aliados. Ingleses e franceses também praticavam a guerra de trincheira, o uso dessa técnica, né, de avanço. Quais são as características dessa guerra de trincheiras? São abertos em forma subterrânea, mais ou menos extensa, com um parapeito destinado a proteger os combatentes e também poder circular, né, os soldados no processo de avançar nessas áreas. Abertas pelas próprias tropas, são condicionadas pelas condições do tempo, ou seja, se está chovendo muito, então aquelas trincheiras ficavam alagadas e esse alagamento, infelizmente, provocava o surgimento de muita coisa ruim, tipo doenças, o aumento do número de ratos, por exemplo, que transmite as doenças. Geralmente tem uma profundidade suficiente para ocultar completamente o homem de pé. Durante as disputas de tiro entre os dois grupos em conflito, então as trincheiras eram usadas para proteção desses militares. Então, como é que era a vida desses militares dentro dessas trincheiras? Era completamente tortuoso. Mais na frente eu trouxe alguns depoimentos. Era como uma tortura. É porque tu imagina um soldado, por exemplo, francês, chegar no lugar daquele onde era cometido das ações climáticas diversas, desde chuvas constantes, neve, né, o calor. Então era torturante. Foi a fase mais sangrenta nesse período, onde se verificam as piores condições humanas de sobrevivência. Já já eu vou mostrar umas fotos que é interessante, se você puder buscar outras fotos na internet. Você tem fotos de combatentes comendo do lado de um combatente morto, né? E aquela situação, pela questão do desespero, né? Pela questão de não ter outra possibilidade,
transformou aquela pessoa que estava comendo sem nenhum tipo de, vamos dizer, sentimento pelaquela que estava morrendo, né? A questão da sobrevivência era muito grande e a tolerância por essa situação também era muito grande, né? Bom, os soldados nas trincheiras tinham que tentar manter a sua higiene pessoal e bem-estar, mas isso não era comum, não era uma prática constante, mas era muito difícil, pois haviam várias infecções de pele, infestação de rato, de rã e muito piolho. A maior parte da comida era enlatada, só lembrando que lá tinha que esperar o comandante trazer, né, enviar essas comidas, ou seja, provavelmente em longos períodos eles ficavam sem se alimentar. Aí você está vendo algumas dessas situações que eu tinha comentado para vocês. Eram buracos sem muita infraestrutura, né? Era mais de sustentação. Essas imagens estão um pouco pequenas, mas você pode procurar na internet que você vai ver coisas que lhe embrulham o estômago. Continuando o cotidiano, milhares de soldados permaneciam durante meses dentro desses túneis, né? Durante as ofensivas, os soldados não podiam parar, né? E para socorrer os seus colegas. Cada um levava o seu próprio kit de sobrevivência e de emergência, ou seja, cada um cuidava de si. Essa camaradagem que a gente vê nos filmes não era muito, porque você estava lá para matar o inimigo e se proteger, né? Então, por causa do fogo cruzado e da lama que atrapalhava o deslocamento, era comum as pessoas se arriscarem, porque esse processo de aumentar o número a distância, né, dessas trincheiras, era muito comum os soldados morrerem. E só para efeito de informação, a própria situação do uniforme deles era muito frágil, né? Esses tipos chapéus que eles usavam, né? Eles não protegiam muito dos tiroteios, dos tiros. Aí eu trouxe para vocês alguns depoimentos de alguns soldados dentro das trincheiras. É forte, mas eu vou ler para vocês. A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha, das 2 às 4, como se sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. Aí você vê forte como é que era a situação desses soldados. E eu não estou falando só do lado dos franceses, do lado alemão, como era torturoso mesmo, torturante viver nesses lugares. Esse outro depoimento. Ainda estou atolado nessa trincheira. Não me lavei, nem mesmo cheguei a tirar a roupa. E a média de sono a cada 24 horas tem sido de 2 horas e meia. Cada 24 horas, o soldado só tem direito, ou conseguia, né, dormir 2 horas e meia. Não creio que já tenhamos começado a rastejar como animais, mas não acredito que me tivesse dado conta se já houvesse começado. É uma questão de só menos. Ele está dizendo que lá a questão psicológica é tão grande, a violência psicológica é tão grande, o desespero, a violência, que ele se compara a animais e ele não tem nem noção do próprio corpo, porque ele acha que talvez até já esteja começando a andar como animais, né? É impressionante. Outras curiosidades sobre a guerra de trincheiras. Para conquistar uma trincheira inimiga era preciso atravessar a terra do inimigo, né?
O espaço entre as duas linhas que se enfrentam, a distância entre as linhas variava de 100 metros a 1 quilômetro, nem terreno além dos terrenos cheios de crateras, de bombas. No Natal, isso é interessante. No Natal, também é interessante. No Natal de 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, soldados ingleses e alemães deixaram as trincheiras e fizeram uma trégua. Durante 6 dias, eles enterraram seus mortos, trocaram presentes e jogaram bola. Eu não consegui a foto, mas você pode ir na internet procurar, que é bem interessante. Em plena guerra, os inimigos, mesmo com a guerra, mesmo mortos, mesmo com aquela ideia de se proteger contra aquele que você está jogando, que você está, vamos dizer, confraternizando, eles conseguem fazer um momento de seres humanos, né? De pessoas. Bom, a vida nas trincheiras era terrível. Quando chovia, o que era comum na região, os túneis inundavam e os soldados tinham que lutar, comer e dormir por semanas com os uniformes encharcados. Havia lama em todos os lados, às vezes atingindo até a altura do peito dos homens. Não podiam manter-se aquecidos, as doenças se espalhavam, matavam milhares diariamente, ou seja, não era só os tiros, né, do inimigo, as doenças. Para combater os vivos sofriam com os piolhos, enquanto os ratos se alimentavam dos cadáveres, e isso do lado. Do lado. As trincheiras protegiam as tropas contra os tiros de rifles e metralhadoras, mas eram poucos eficazes contra projéteis de artilharia. Durante os ataques, os feridos ficavam no campo de batalha até a morte, quando as patrulhas de resgate podiam procurá-las com menos perigo. Para muitos já era tarde demais. Ele estava dizendo que era muito comum, quando um soldado era atingido, ele ficava lá esperando o resgate. Só que você tem que observar que as linhas das trincheiras eram quilômetros e quilômetros e quilômetros, então para alguns o socorro nunca chegou. Quais são as consequências dessa guerra de trincheira? Bom, como eu tinha comentado com vocês antes, o número exato da Primeira Guerra Mundial é muito não tem uma concordância, as pessoas não concordam em alguns números, então eu vou usar um outro número aqui da minha pesquisa. Então, por volta de 70 milhões de soldados participaram da Primeira Guerra Mundial. Cerca de mais ou menos 10 milhões de combatentes foram mortos. 10 milhões de combatentes. Então você vai encontrar números absurdos. Nas fileiras militares, a guerra deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Peguei alguns países, os números de vítimas dos países diretamente envolvidos na Primeira Guerra Mundial. 1,4 milhões de mortos e 4,2 milhões de feridos na França. 2 milhões de mortos e 4,2 milhões de feridos na Alemanha, 1,4 milhões de mortos e 3,6 milhões de feridos na Áustria, Hungria, 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos vindos da Rússia, e 960 mortos e 2 milhões de feridos combatentes vindo dos Reinos Unidos e seus impérios. Então a Primeira Guerra Mundial foi um dos períodos impactantes, né, para a história mundial e merece ser estudado. Quero, antes de me despedir, deixar algumas ideias para vocês. A primeira: procure no seu livro estudar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo. Lá na internet também tem muita coisa bacana, principalmente as imagens, para vocês
tentarem se colocar próximo, né, do que foi a Primeira Guerra Mundial. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo e alguma coisa que eu tenha falado aqui você não concorda ou você não entendeu, então entre em contato pelo grupo no WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição de vocês para tirar a dúvida, né? E aprendermos mais sobre história, ok? Então até a próxima. Tchau!